Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e de imediato já te convido aqui a fazer parte de forma gratuita do canal Dalto Vieira Invest. Basta se inscrever aqui passando o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com, a logo que aparece aqui no canto inferior direito do seu vídeo, e na sequência clica em se inscrever caso você não tenha feito isso. Aproveite também para receber as recomendações no seu celular, desktop ou mesmo aí no seu navegador. Basta clicar no card que está aparecendo aqui para você que você possa abrir uma página aí com procedimentos descrevendo o serviço de recomendações e, consequentemente, testar aí gratuitamente esse serviço que é enviado utilizando o aplicativo Telegram. Então, seguindo aqui para a nossa análise, hoje eu vou falar sobre Ibovespa e futuros mini índice mini dólar, PETR4, Vale 3, BRSR6, Sula 11, VEG 3, GGBR4, RADL3, BBAS3 e ABEV3 Ambev. Começando pelo Ibovespa, gráfico diário, dia de alta de 0,9%. Está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, mas enfim, está em alta aqui de 0,9%. Eu não olho com bons olhos essa alta de hoje não, mas enfim, é melhor alta do que queda, né? Mas quando eu falo que eu não olho com bons olhos é que está tudo dentro desse candle de baixa. Então está tendo aqui esse movimento para cima, fica ali uma chance de a gente ter algo que vai aumentando a chance de ter algo um pouco mais forte para baixo, ou seja, de perder essa região. Mas a torcida, logicamente, é que tem aqui toda uma reversão da tendência de baixa. Se voltar aqui para cima dos 77.293 pontos na próxima semana, seria uma sinalização mais positiva. Mas, por enquanto, eu ainda vejo algo nesse sentido. Podemos até ainda abrir em alta, mas, enfim, o cenário ainda não está tão claro em termos de tendência, ou seja, a tendência está mais para indefinida, mas com viés de baixa. Ou seja, seguimos trabalhando dentro de um forte candle de baixo, um forte topo, que ainda aponta para ter algo mais aqui para baixo. Olhando para o semanal, a semana vai terminando aqui com queda de 1,38%, e dentro do que eu falei de voltar para cima ali dos 77.293, é basicamente a máxima dessa semana, e isso representaria um sinal de fundo lá no semanal, um fundo ascendente. Isso traria uma expectativa maior, um cenário muito maior para cima, né, e um cenário muito mais favorável para operações na ponta compradora. Então, esse seria aí o que seria mais interessante para mim, vamos dizer assim, para planejamento de operações na ponta compradora. É lógico que a gente vai buscando operações em uma ou outra, seja na ponta vendedora, seja na ponta compradora, e passando isso no seu celular, no seu desktop, no seu navegador, através do canal no Telegram. Se você não clicou lá no card antes, aqui em cima deve estar aparecendo um izinho aqui para você. Você passando o mouse, tem um izinho aí para você clicar no card e seguir os procedimentos. Partindo para os futuros, olhando aqui para o mini índice, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, no decorrer dela, dê um like, dê um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço a sua valiosa audiência por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, que é um conteúdo com bastante parte de aprendizado, rico na parte de aprendizado, vídeos curtos com uma boa qualidade didática, para que você possa aproveitar o máximo possível e agregar valor aí ao seu conhecimento. Então temos no mini índice, no gráfico de 60 minutos, seguimos o dia inteiro dentro do cenário de definição. Volatilidade para cima, foi lá em cima, bateu na resistência, foi lá embaixo, bateu no suporte, voltou aqui para a resistência, chegou nesse nível de resistência, gerou sinalização para baixo. Enfim, operações mais interessantes que eu comentei nas lives 10h45 às 14h45 diariamente, entrada ao vivo durante o pregão, seria que operações mais na ponta vendedora, num patamar de resistência da congestão e compra mais próximo do nível de suporte da congestão. E novamente veio aqui para cima, mais uma vez mencionei que era mais interessante, algo mais aqui entrando nessa zona de resistência dos 75.845 a 76.035, mais para a ponta vendedora, arriscar alguma operação na ponta vendedora. Logicamente tem um risco maior, que é contra a tendência do gráfico de 10 ou mesmo 5 minutos. Mas para o próximo pregão, o que seria interessante? Sair dessa região, fato. Então, para compra, fundos ascendentes aqui no gráfico de 10 minutos para cima dos 975 a 76.035, ou seja, veio aqui para cima e gerou sinal de fundo mais para a ponta compradora pelo gráfico de 10 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, também isso pode ser feito através de um gráfico de 5 minutos. Aí o próximo nível de resistência mais relevante ficaria lá para a faixa dos
76.635 a 76.920. Seria para mim essa região aqui, seria o outro nível mais relevante em termos de resistência para o mini índice acima desse patamar aqui, ou seja, abriria um certo espaço no gráfico em termos de alta. Agora, para ponta vendedora, seria interessante acontecer o quê? Fechou uma hora de pregão que veio para baixo da média móvel de 3 períodos, gerou um movimento forte para baixo, topo descendente aqui, no gráfico de 10 minutos, 5 minutos, mais interessante para a ponta vendedora, tentando pegar um movimento que leve novamente o índice lá para a zona de suporte da congestão, localizada ali em torno dos 74.950 até um patamar de 74.915. Depois disso vamos para o dólar. Dólar no pregão de hoje, queda, uma certa correção em relação ao pregão anterior. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, veio aqui, fez um movimento para baixo, fechou abaixo da média, gerou topo descendente, enfim, gerou um pivô de baixa, tendência aqui de baixa no G60, mas eu ainda considero, se eu jogar até no gráfico de 120 minutos, eu considero o quê? Eu considero aqui, isso aqui é o gráfico de 120 minutos, que a gente tem uma tendência de alta, que aqui está no processo de correção, e se gerar aqui um fundo no gráfico, por exemplo, de 120, ficaria mais para se trabalhar na ponta compradora. Aí eu voltando para o G60, que eu quero dizer que é, se abrir subindo, ver aqui para cima, mesmo que aqui tenha topo e fundo descendente, trabalhando acima dessa região aqui, ó, em torno de 486, 485, enfim, essa região aqui de 486, por volta dessa região, abriu aqui para cima, passou a gerar fundo ascendente, melhor ainda se for acima desse patamar, fica mais para a ponta compradora, acima dessa região de 486 a 480. Então sustentou acima desse patamar, gerando fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ou menos gráfico de 5 minutos, até mesmo pivô de alta, mais para a ponta compradora. Bateu aqui de forma fraca, abriu de forma fraca, gerou sinalização para baixo, ainda fica um pouco mais para a ponta vendedora a favor desse movimento de baixa. O próximo nível de suporte aqui seria em torno dos 440, por volta de 442, aqui nessa região, onde foi testada como suporte, que era um topo anterior, enfim, em torno de 442. Tem até um nível aqui muito próximo dessa região, que é um pouco mais para baixo, ali na faixa dos 437,50. Então essa faixa de pontos, primeira zona aí de suporte para o índice. Depois disso, vamos então, do índice não, para o dólar, né? Vamos aqui falar das ações. PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade dentro da sua indefinição, a bagunça vai para um lado, vai para o outro, igual o Ibov está fazendo isso, o índice fez isso no pregão de hoje, dentro de um cenário de definição. Seguimos com a Petro andando de lado, que é as médias ali andando de forma horizontal, então, ou seja, andando de lado. Temos aqui a tendência totalmente indefinida no curto prazo, ainda com candles descendentes nesse momento. Então, para buscar a entrada na ponta compradora, o mais interessante em termos de swing trade é a Petro acima dos 19,54, pelo menos para mim. Para se buscar a operação de compra de day trade, seria mais para Petro acima dessa região aqui, ó, acima dessa região, na faixa ali dos 4 não, já falar como se fosse o dólar, 18,90, e usando essa região em torno de 18,90 como suporte para buscar fundo ascendente no gráfico de 15 minutos. Compra de fundo ascendente seria interessante para tentar pegar um movimento que leve o papel mais próximo para a zona de resistência da congestão, que vai de R$ 19,30, R$ 19,26 até o patamar ali dos R$ 19,54. Na semana, a Petro terminou ali com queda de 1,05%, ali de forma lateral, ou seja, representando essa indefinição. São 3 semanas basicamente andando de lado. Então a Petro, para gerar realmente algo mais relevante, precisa sair dessa região dos 19,54 para ampliar ali a perspectiva de alta no papel. Por outro lado, se a Petro perder aqui esses fundos anteriores na faixa ali, essas mínimas aqui 18,43 e 18,23, fica com um aspecto um pouco mais negativo, ou seja, de sair aqui para baixo o movimento lá do gráfico semanal. E aí trabalharia mais para a ponta vendedora através ali de até de topo descendente no G60 abaixo dos R$ 18,43 a R$ 18,50. Vamos então aqui para Vale 3, pregão de hoje com forte alta de 2,64%. Infelizmente, pelo G60 que eu tinha comentado ontem para uma possível compra aqui, ela abriu com gap de alta. E esse gap de alta já gerou o pivô de alta na ação. E aguardando um fechamento da primeira hora de pregão, ficou um candle muito lá em cima. Ou seja, para entrar comprando e pegar algo durante o pregão, já a relação risco-ganho já não ficou tão interessante. Mas o fato é que está numa tendência de alta no intraday, mantendo sua tendência de alta no gráfico diário e apontando para a resistência aqui na faixa dos
para a faixa dos 55,65 a 56,41 é a zona de resistência que eu vejo para Vale 3 neste momento. Então, um sinal bem positivo, não tem sinalização para baixo nesse momento, nem no gráfico de 60 minutos, cenário mais favorável para cima. Se gerar correção no G60 aqui no próximo pregão, gerando nova sinalização de fundo, principalmente acima dessa região de topos anteriores, ficaria mais para a ponta compradora em Vale 3. Na semana, alta de 3,22%, ativo que tinha gerado um sinal ali de queda no gráfico semanal, já dá uma sinalização aqui para cima, vai mantendo seu viés aí de alta, sua perspectiva de alta de médio a longo prazo a Vale 3. Inclusive curto prazo também alinhado para cima. Banrisul, danadinha da Banrisul abriu aqui para cima, acionou a nossa saída da operação, logicamente num valor abaixo aí do nosso preço de entrada, e depois foi lá embaixo para bater no objetivo que a gente tinha traçado no pregão anterior, que é a abertura no G60, para ficar claro o que é que aconteceu, abriu aqui em cima, foi lá em cima, depois voltou aqui para baixo e ficou enrolando aqui nessa zona, está enrolando nessa zona aqui de suporte. Mas enfim, essa operação da BRCR6 trouxe aqui um leve ganho de 0,42%, capital total mais 0,06% na BRCR6, essa operação de venda. Sula 11 que a gente está na ponta compradora, seguimos nessa ponta compradora, tendência de alta, girou aqui um pivô de alta, fechou o pregão ali em R$ 25,10, nosso objetivo quase bateu lá em R$ 25,14, está bem em cima, dependendo da abertura do próximo pregão, podemos trabalhar até com um objetivo um pouco mais acima, considerando aqui o novo pivô de alta, que é só 2 pregões para cima, poderia ter algo mais aí para cima, então vou avaliar isso na abertura do próximo pregão, logicamente antes da abertura, para avisar dentro do canal DV Invest no Telegram, se eu vou colocar o objetivo mais acima ou não. VEG3, recomendação de compra no pregão de hoje, eu já tinha comentado sobre o papel no pregão passado, então recomendação de R$ 19,04, passando aqui os dados dessa entrada. Na VEG3, 19,04, com stop em 18,49, risco da operação de 2,89%, é o tamanho do stop, e objetivo na faixa dos R$ 19,87, alocando 16% do capital total devido aí à volatilidade um pouco maior do ativo. Essa operação então a favor da tendência, gerou um fundo, o ativo fechou com alta de 2,45%, um bom fechamento. Vamos ver se ela consegue deslanchar para cima nos próximos pregões, ou seja, na próxima semana. É importante ressaltar que acompanhamento aqui também da evolução do preço através da média móvel de 3 períodos. Retornando para baixo desse patamar, posso acionar a saída dessa ação antes mesmo do stop que foi estabelecido. GGBR4, hoje recomendação na GGBR4 na ponta vendedora, utilizando o gráfico de 60 minutos. Na primeira hora de pregão lá o ativo fechou aqui para cima e na segunda hora de pregão estava vindo para baixo. Até durante a live eu cheguei a mostrar ali colocando alarmes nos ativos para avaliar a possibilidade de venda das 11 para as 12 horas, ou seja, no encerramento das 12 horas. Então, recomendação de venda aqui na GGBR4, que quase acionou a nossa saída se fechasse aqui para cima da média e superasse essa máxima, mas não fez isso. E na sequência caiu e bateu exatamente no objetivo que tinha sido estabelecido na operação, na faixa dos R$ 15,10. Então essa operação foi encerrada no objetivo ali com um ganho de 1,44%, isso representou um crescimento de 0,26% do capital total. No capital total, isso representou um crescimento de 0,26% do capital total. Então a operação de venda foi encerrada na GGBR4. Então tivemos o encerramento BRCR6 com um leve ganho, GGBR4 com um leve ganho, Sula 11 muito próximo do objetivo, e é importante ressaltar que o stop já foi reposicionado para R$ 24,49, ou seja, não sair mais perdendo dessa operação. A não sei que abra com gap de baixo, espero que não, mas stop já no nível de proteção do lucro. VEG3, a VEG3 já foi comentado, então RADL3, ativo fechou muito bem o pregão de hoje, até fiquei monitorando o papel para uma possível compra, mas o candle ficou muito longo para cima. Vou ficar de olho ali pelo gráfico 60 minutos, dependendo do que ela fizer, posso buscar a entrada ali no decorrer do pregão de segunda-feira na RADL3, candle de alta com alta de 4,07%, conseguiu fechar aqui bem em cima da resistência, né, R$ 77,00, terminou respeitando essa resistência aqui do gap. Então, ativo, se
resolver cair ali no próximo pregão, no G60, e se sustentar gerando sinal de alta acima dessa média de 13 aqui do diário, principalmente aqui falando tecnicamente sem depender da média, na faixa dos 75,67, 75,83, que é essa região aqui de topo anterior, gerando sinalização de alta aqui em cima, fica muito mais para a ponta compradora RADL3. Depois disso, BBAS3 pregão de hoje, candle ali semelhante a um martelo no gráfico diário, que pode trazer o quê? Um início de um movimento de subida. Daria para, dentro da minha metodologia, comprar o ativo pensando em operação contra tendência? Não gosto muito dessa entrada pelo espaço, né? Se eu pegar aqui em termos de relação risco-ganho, o tamanho desse candle, se botar o tamanho desse candle em termos de stop e projetar ele aqui para cima, vai ficar basicamente uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então eu não gosto muito de trabalhar com uma relação risco-ganho apertada assim, principalmente operando contra a tendência. Mas é possível ele ficar de olho num gráfico intraday, porque olhando para um gráfico intraday, principalmente um gráfico aqui de 15 minutos, o que é que nós temos no gráfico de 15 minutos? Nós temos algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido, que pode justamente gerar aqui o rompimento dessa região para trabalhar com a compra com stop mais curto, ou seja, usar o gráfico intraday para uma compra ali, pensando mais numa operação de day trade, uma operação mais curta, durante o próximo pregão na BBAS3. Então essa é a alternativa aí para o ativo, enfim, para não trabalhar com stop muito longo e trabalhar com stop curto ali pelo gráfico, através do gráfico de 15 minutos. Ombro, cabeça, ombro invertido lá no gráfico de 15 minutos. E por último, Ambev, lembrando só que a BBAS3, como eu já disse, está dentro da tendência de baixa. Então, como eu falei, operação contra a tendência. Ambev, recomendação de venda no pregão de hoje, na perda da mínima do pregão anterior. Ela caiu 0,65%, a recomendação de venda em R$ 18,20. A venda foi executada, então tem uma operação em aberta na ponta vendedora. Quais são os dados dessa entrada? 18,20, ela fechou em 18,23, um pouquinho acima da nossa venda. 18,52 é o ponto de stop, que é acima da máxima do pregão de quinta-feira, o pregão anterior, um pouco acima da média móvel de 13 períodos. E com o objetivo em 17,72. Isso representa um risco de 1,76%, como a volatilidade é um pouco mais baixa na Ambev, dá para colocar aí mais capital no papel, 22% da carteira em cima dessa operação. Então, um ativo que está dentro, na minha avaliação, de uma tendência de baixa, isso aqui toda uma correção mais bagunçada que traz a expectativa eu tenho essa expectativa de fazer algo aqui para baixo, um movimento para baixo. Se voltar aqui para cima, posso até trabalhar com stop mais curto, gerar alguma sinalização mais relevante para cima a partir do próximo pregão. Mas inicialmente está o stop ali estabelecido em R$ 18,52. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.